Para você que está ligado no Balanço Geral, bora falar de esporte? Futebol. Ontem, jogo atrasado do Campeonato Catarinense, o Criciúma venceu o Hercílio Luz em Tubarão. Veja como foi. A partida foi um jogo atrasado da primeira rodada da competição. O jogo nem tinha esquentado ainda quando, aos 3 minutos, o zagueiro Geninho do Hercílio Luz tomou o vermelho direto nesse lance. Daí pra frente, o Criciúma dominou a partida. Nesse lance, Neno Pessoa acertou um lindo chute, mas Renan Rocha, também numa linda defesa, salvou a pátria. O Criciúma continuou criando chances, mas que não resultavam em gols. Com um a menos, o Hercílio Luz pouco criou. Nesse lance, o time de Tubarão pediu pênalti. Logo depois, criou a melhor oportunidade da primeira etapa. Lucas Lopes chutou cruzado e Kaique fez uma defesaça. Aos 30 minutos, o Tigre levou perigo nesse lance. Neto Pessoa chutou forte, mas Renan, mais uma vez, salvou o Hercílio. O Criciúma chegou mais 2 vezes, nesse lance de João Carlos e nesse que Renan Rocha salvou de novo. Precisando do resultado, o Hercílio Luz começou indo para cima no segundo tempo. Nesse contra-ataque, o time levantou a torcida. O Criciúma tentava, até que finalmente balançou as redes do Hercílio Luz. Nessa boa jogada do time carvoeiro, Juninho tocou para Morelli, que teve o trabalho de empurrar a bola para o gol. 1-0 Criciúma. E no final do jogo, o Tigre ainda teve essa chance de ampliar, mas ficou por isso. Hercílio 0, Criciúma 1. Com a derrota, o Hercílio Luz está matematicamente rebaixado à Série B do Campeonato Catarinense de 2026. Neste sábado, joga contra o Brusque, apenas para cumprir tabela. Já o Criciúma chega à 2ª colocação no campeonato, atrás apenas do Avaí. E neste sábado, as duas equipes se enfrentam para saber quem vai ser a líder da competição e poder decidir todas as partidas em casa. Para uma Série A, você não pode ter tantos meninos. Você tem que lançar aos poucos. E nós tivemos assim muitos meninos, faltou muito jogador cascudo. A gente sabia que era difícil jogar aqui, sempre foi. Os relatos que eu tive que é um campo difícil, uma equipe difícil de ser batida em casa. Logicamente que a gente poderia ter aproveitado um pouco mais a vantagem numérica, perdemos algumas oportunidades no primeiro tempo, ainda mais, que poderiam ter dado essa tranquilidade para a gente. Mas acho que o momento que a gente passava era importante a gente vencer a partida, né? Conseguimos o objetivo aqui de ir para a última rodada com a chance de brigar pela liderança. Olha, o rebaixamento do Hercílio Luz mostra que virar SAF apenas não é a solução. A gente tem no futebol brasileiro o Hercílio Luz, por exemplo, rebaixado no Catarinense com muitas dificuldades. O Vasco com a SAF toda enrolada, 777 faliu e o Vasco com problemas financeiros também. E tem os extremos, né? O Botafogo é um sucesso, né? Conquistou vários títulos ano passado, Brasileiro e Libertadores, mas a gente não pode só simplesmente vir a SAF e está resolvido. Então, o Hercílio Luz está rebaixado e ainda tem uma vaga, gente. E essa vaga vai ser emocionante, a última rodada do Campeonato Catarinense. Marcílio e Barra chegam ainda com risco de rebaixamento. Vamos entender os cenários? Começar com o Marcílio. Marcílio e Figueirense no Gigantão sábado. Vitória salva, o empate também salva. Se o Marcílio perder o jogo, dá até um arrepio, o Caravaggio não pode vencer o Barra. Se o Marcílio perder e o Caravaggio vencer, o Marcílio quem cai. Esse é o cenário para o Marcílio. O cenário do Barra. O Barra está à frente do Marinheiro. Vitória e empate salvam o Pescador da queda. Se o Barra perder o jogo para o Caravaggio, que é confronto direto na montanha, Concórdia ou Marcílio não podem pontuar. Esse é o cenário para o Barra escapar do rebaixamento. Só depende dele, vitória e empate lá na montanha salva. Se perder, tem que olhar Concórdia e Marcílio. Essa é a situação para não cair. Amanhã a gente traz informações, porque tanto o Barra quanto o Marcílio ainda tem chances também de classificação. Vão para a última rodada, ameaçados do rebaixamento, mas também com chances de classificar. Temos mais gols para você curtir aqui no BG Esporte. Copa do Brasil, o Grêmio mostrou que é imortal. E o Brusque venceu bem, sem susto, passou de fase. Em Macapá, no estádio Zerão, o Brusque não deu chances para o azar e venceu o Trem por 2-0. O goleiro abriu o placar para o quadricolor. E no segundo tempo, Diego Matias garantiu a vitória e a classificação do Bruscão. 2-0. Quase deu zebra no estádio Canarinho, em Roraima. O São Raimundo saiu na frente com Fabrício. Mas o Grêmio empatou nos acréscimos. Christian Oliveira levou a decisão da vaga para os pênaltis. E o personagem da noite foi o goleiro Thiago Volpi. Ele defendeu a cobrança de Clebinho
e ainda converteu a última, que sacramentou a classificação do Imortal. Thiago Volpi, o herói do Grêmio ontem na Copa do Brasil. Pela segunda fase da pré-Libertadores, o Corinthians empatou em 1-1 na Venezuela com a Universidade Central. O jogo da volta será na quarta que vem em Itaquera. O Timão precisa vencer para seguir vivo na Libertadores. E para a gente fechar, o São Paulo perdeu de virada para a Ponte Preta no Morumbi. O resultado foi ruim para o Palmeiras. A Duda Gonçalves acompanhou o jogo e conta pra gente. A Ponte Preta venceu o São Paulo de virada por 2-1 no Morumbi. O tricolor até saiu na frente. Depois de uma cobrança de escanteio de Oscar na medida, Caleri cabeceou para as redes. A bola ainda desviou no ombro e entrou para fazer o primeiro do tricolor. Mas a Ponte Preta voltou melhor no segundo tempo. E logo aos 3 minutos, também na bola parada, em cobrança de escanteio de Maguinho, Arthur empatou o jogo para a Ponte Preta e 11 minutos depois, a Ponte Preta buscou o gol da virada. Em uma participação de Léo Oliveira, foi a vez de Everton Brito empurrar para as redes para fazer o segundo da Ponte Preta aqui no Morumbi. O São Paulo deixou o gramado do Morumbi ao som de vaias dos torcedores. O tricolor chega a 5 jogos sem vitórias. São 3 empates e 2 derrotas, mas segue na liderança do Grupo C com 16 pontos. Com a vitória, a Ponte Preta chega a 22 pontos, 5 pontos a mais do que o terceiro colocado, Palmeiras, que joga nesta quinta-feira diante do Botafogo de Ribeirão Preto. Valeu, Duda. O Palmeiras tem que vencer as duas e torcer para que a Ponte Preta não vença na última rodada. Verdade, assisti esse jogo. Primeiro tempo, São Paulo ganhando 1-0, estava jogando bem. Segundo tempo, parece que no intervalo rolou um telefonema, aquela malinha branca, sabe? Deixa a Ponte ganhar, porque o Palmeiras é pior para nós. Enfim, né, Cacá? A torcida não curtiu, vai não né? entende. O São Paulo, muito tempo sem vencer. Né? Valeu, Moisés. Valeu, até amanhã.